Precioso Pai, maravilhoso Deus, sabemos que um dia aquela grande lista se passará e ali estão os nomes de todos os redimidos de todos os tempos, Pai. Ó Deus, e como acabamos de cantar, quando se fizer chamada, lá estarei. Esta é a nossa confiança na Tua divina graça, Pai, que esta graça nos sustentará, nos carregará e nos porá ali do outro lado. Não confiamos em nós mesmos, Pai, mas nos confiamos a Ti e pedimos que Tu nos recebas e nos conduzas de acordo com a Tua vontade. No nome santo de Jesus, Te agradecemos. Amém. Boa noite, meu povo. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Vamos procurar falar um momento. Eu quero falar sobre como vencer, como resistir às tentações. Falar sobre este tema. Eu quero lembrar a vocês duas coisas. No mês de abril, nós teremos reunião regional de pastores ali em São Vicente, Misiones, Argentina. Eu espero que vocês, muitos de vocês, que haja uma excursão daqui, vamos dar apoio ali àquele trabalho na igreja do pastor Arlindo. Então, quem for ali tem que ter a sua identidade. Mesmo criança, os pais têm que ter a identidade de suas crianças. E mais, essa identidade velha, feia, rasgada, irmão, eles não deixam entrar. Tem que estar, bonitinho. E aqueles que vão de carro, têm que tirar a carta verde, que é um seguro aqui, você vai ficar lá 3 dias ou 5 dias, paga esse seguro aqui. E eu creio que vai ser uma maravilhosa reunião e será algo novo para os nossos irmãos ali da Argentina, ali no norte da Argentina. E o pastor Edivaldo Pisoni estará conosco domingo pela manhã. Ele já está em Chapecó, andou saindo por aí, mas a escola dominical será com ele domingo pela manhã. Vamos ler as Escrituras. É muito conhecido. São Mateus, capítulo 4, quando Jesus sofreu a tentação. Antes de Jesus começar realmente o seu ministério, logo depois dele ser batizado, olha bem, logo no início do ministério, diz a Bíblia, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus,
vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Sentai-vos. Eu quero falar um pouco sobre tentações, mas o mais importante é como vencer as tentações. Você sabe que toda pessoa sofre tentação e elas vêm diariamente, né? Elas vêm diariamente. E a luta, e você tem que lutar contra as tentações, porque são justamente estas que levam ao pecado. E o pecado leva à separação espiritual, à morte espiritual. Cada um conhece o seu elo fraco. Talvez o teu elo fraco não seja o meu, e talvez o meu não seja o teu. Então, como disse o profeta, a força máxima de uma corrente, ela depende do seu elo mais débil. Se você for puxar aquela corrente, ela vai arrebentar aonde o elo é fraco. E não adianta ter elos fortes, entende? Se a pessoa tem ali um elo fraco. Então, a força máxima depende daquele elo. Não importa quão cristão você seja, quanto conhecimento você tenha da Bíblia, quantas experiências você tenha com Deus, quanto conhecimento, quanta coisa você tenha. Olha que é preciso o elo fraco ser sempre vigiado. E não só isso, mas você caprichar sobre ele, vamos dizer, nessa expressão gaúcha, né? Cuidar disso e orar, vigiar e pedir a Deus que faça deste elo fraco o mais forte de toda a corrente. Amém. Entende? De todos os elos da sua vida. Então, nunca se preocupe com aquilo que está certo. Devemos nos preocupar com aquilo que não está correto ou não está bem correto. As tentações, isto é uma coisa natural para o ser humano. E as armas do diabo estão em você mesmo, está em nós mesmos. Então, o que o diabo tem que fazer? É lançar mão de algo e apresentar. E te mostrar isto. Seria como uma pessoa que está com fome e lhe apresenta um frango assado. Garanto que vai ser muito tentador isso aí, não é? Mas por quê? Porque está com fome. Se ela não estiver com fome, pode passar na frente dela pudim, picanha, qualquer coisa, né? Não quero, não quero, não quero. Então, a tentação é isso, ela está na natureza humana, na fraqueza humana. E por mais cristã que você possa ser, você nunca irá se livrar da sua humanidade. Nós somos humanos. Se viver 300 anos, vamos viver 300 anos enfrentando nossas fraquezas humanas, nossas debilidades humanas. Agora, Deus sabe que nós somos humanos e Ele não exige de nós que sejamos extras humanos, né? Ou super-humanos, viver além. Mas compete a cada um realmente cuidar da sua vida, do seu caminhar, do seu andar com Deus. Nem o próprio Deus, quando se fez carne, olha bem, aqui estava ele na sua divindade. Ele não foi tentado na divindade.
Mas ele foi tentado na sua humanidade, na parte humana. E as Escrituras nos diz que em tudo ele foi tentado, Jesus, como homem. Então, veja, é a condição, vamos dizer, mais humilde, baixa que Deus tomou, é tomar um corpo como o nosso, com a natureza frágil, para ser tentado pelo sujo adversário. Mas se ele não fizesse isto, como poderia vencer o pecado? E se houvesse alguma coisa que ele não fosse tentado, esta mesma coisa nos derrubaria. Por isso a Bíblia nos diz que em tudo ele foi tentado. Mas venceu tudo. Por quê? Ele era Deus? Não, ele venceu porque ele resistiu, dependendo da graça do Espírito Santo e se posicionando. Quando o diabo chegou, olha bem, depois dele orar, depois dele buscar a Deus, eu vi uma certa vez como que Jesus foi ao deserto e fez um círculo ao redor dele. E ali ele permaneceu em oração. E às vezes é preciso fazer esse círculo, você tem que tomar e dizer, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou me consertar, e apertar este círculo, até que você saia dali como um vencedor, como uma vencedora. Com frouxidão não se chega a lugar nenhum. Então, veja, o diabo chegou até ele e olha por onde começou a tentação. 3 investidas, e elas começaram assim, se tu és, vamos olhar isso aqui, antes de olhar essas investidas. Se tu és o Filho de Deus, quer dizer, prove. Prove. E o diabo lhe tentou, até mesmo quando ele estava na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desça daí. Quando os soldados romanos lhe batiam, lhe vedaram os olhos, e batia e dizia, se tu és profeta, diga, quem foi que te bateu? Quer dizer, ele enfrentou sempre a tentação, se tu és. Agora, tem uma coisa maior do que o coração do homem, que é um leão, eu sou. O orgulho, o ego. Pode ver, sempre a pessoa está pronta a defender o que ele é. Eu não me dobro, eu não me calo, eu tenho esse direito, eu. Então o diabo justamente começou ali, se tu és. Olha bem, agora, se ele não tivesse vencido o seu próprio, vamos dizer, não egoísmo, egocentrismo, ele cairia ali mesmo. Então, ele venceu primeiro a ele. Ele venceu primeiro a ele. E muitos não resistem às demais tentações porque nunca venceram a si próprios. Como vai vencer? As tentações, por mais pequenas que elas sejam? Tá. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Talvez aquelas pedras redondas, bonitas, né? Fez com que lembrasse. Quem sabe Jesus estava até olhando para alguma delas ali e estava com fome. Quem sabe algum até parecia com pão mesmo, né? Então faça elas transformar em pão. Vai. Ele podia ter feito queijo, fazer qualquer coisa. Ele poderia ter feito.
O que era isto? A concupiscência dos olhos. E os olhos é um dos sentidos. Olha bem, nossa mente, o nosso corpo, ele tem os seus 5 sentidos. E é por ali que entra as tentações através do corpo. É pelo sentido. Não é pelo espírito nesse ponto. Os olhos não, pela carne, os sentidos. Se tu és, seria pelo espírito. Então vejamos que a Escritura diz que 3 coisas regem o mundo. É a concupiscência dos olhos, da carne e o orgulho da vida. Essas 3 coisas, por elas Eva caiu e Jesus venceu essas 3 ali no monte da tentação. Então, diz que aquilo que o olho não vê, não se cobiça, né? Então, transforme essas pedras em pães. Qual foi a sua defesa? Olha bem, o próprio Deus em carne, na sua humanidade, qual foi a sua defesa? A palavra escrita. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que o homem ele vive do natural, do pão natural, mas também vive pela fé. Fé na palavra. Logo mais, vemos a segunda tentação. Jesus foi colocado no pináculo do templo, o lugar mais alto. Em outras palavras, pule lá embaixo, se apresente ao povo, é um milagre, eles vão crer em ti. Se tu és o Filho de Deus, faz isto. A tentação virou, usando as próprias Escrituras, o Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com seu pé em pedra alguma. Bom, Branham vem e diz, ele não estava tropeçando em pedra, não é? Qual foi a defesa de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Está escrito. E a terceira investida foi esta, mostrou os reinos do mundo, a política, né? E disse, olha, tudo eu te darei, eu sei que você veio para realizar a missão, eu não entendo, mas por certo você veio retomar, né? Vamos dizer, você veio retomar tudo, eu não sei por onde vai ser isto, mas não é preciso, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorares. Aqui você observa que a grande questão, a grande disputa é a adoração. É a adoração. O diabo, desde o início, lá, quando ele se rebelou, ele disse, serei adorado, serei como Deus. Então, quer dizer, mas se Jesus, vamos dizer que Jesus, o diabo dissesse, não precisa que você morra, que você sofra, que você venha nessa condição, tudo é teu. Mas só me reconheça, por favor. Isso o diabo continuaria sendo o Senhor, porque a quem se adora, este representa ser o máximo. É o dono, seria o proprietário ainda de tudo. Daí, como Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então disse o profeta que Deus deu a maior coisa para a sua família, seus filhos se defenderem. Vamos dar um exemplo. Se você deixasse o seu filho em um lugar perigoso,
e você pudesse protegê-lo, você iria proteger com da melhor forma, não é? Então, Deus deixou a maior proteção para cada um dos seus filhos. E nós vemos da maneira como Jesus usou, isso mostra que o mais fraco de entre os crentes pode usar esta arma. Está escrito. Simplesmente fique naquilo que está escrito. Somente isto. E não saia fora do que está escrito. Não saia conjecturando. Aí está. Um dos sentidos do Espírito é conjecturar, questionar, indagar. E quanto mais a pessoa faz isto, mais ela se afasta da verdade. Porque ela vai em busca de elementos para compor o seu próprio quadro. Então, vejamos que está escrito, fique ali como está. Se você não entende, ore a Deus, mas nunca dê passo no escuro. Nunca dê um passo com dúvida. Não faça isto, porque mesmo o que for certo, feito com dúvida, é pecado, é errado. A tentação. Tiago diz, humilhai-vos, creio que é Tiago 4:7, né? Está aqui. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. De que forma resistir ao diabo? Jesus resistiu, dizendo, está escrito. Esta é a forma. E olha que a segunda tentativa do diabo, a segunda investida, foi usando a própria Escrituras, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas Jesus tinha ali, vamos dizer, a Escritura. Quer dizer que o diabo ele tenta, torcendo as Escrituras? Ele fez isto com Eva. Essa é uma tentação difícil, usando a própria Escritura que você crê. Mas o que houve? Ele resistiu, dizendo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso, quando vem uma Escritura, vem algum ponto doutrinário, você não deve sair atrás daquilo, correndo como um doidinho atrás daquilo. Nada melhor do que deixar o tempo falar se você não entende como se defender disto. O tempo é uma boa resposta. Mas você não deve sair atrás disso. Deixa para aqueles que Deus tem capacitado. Se Deus te capacitou, então você confira aquilo, porque aquilo tem que estar ligado de Gênesis até Apocalipse. É isso. Porque a tentação pelas Escrituras é uma coisa, eu acho isso muito terrível. Mas lembre-se que o diabo pode transparecer como anjo de luz. Esses tempos eu falei aqui sobre a nota de falsa, né? A irmã ali tem uma nota, ela disse, vai me dar, não é? Você pega uma nota de R$100 falsa, você olha, aparentemente você não vê nada, que indica que ela é falsa. Mas aqueles que conhecem, olha, sei lá, o que é aqui? Olha, o papel, sei lá, tem uma manchinha lá. É um pontinho que ninguém nem percebe. Às vezes nem sabe.
mas em algum lugar tem que ter uma característica que identifica aquilo como falso. Porque se não tivesse nada, seria verdadeira. Seria verdadeira. Então, em algum ponto, como diz Mombrana, 99% é certo, mas 1% está errado. Isso diz o quê? Que isto é falso. Não é certo? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como vamos resistir? Com pau de vassoura? Com gritos? Eu recordo o pastor Daniel aqui, foi chamado no hospital uma certa irmã, não daqui da nossa comunidade, aí de uma comunidade fora, era até mesmo uma que liderava a oração, círculo de oração, e ela estava morrendo, a filha ali assustada e vendo a mãe gritando, expulsando o diabo, sai, Satanás, porque o bicho estava ali para levar, né? Ele só leva o que é dele, não é? E ela, uma evangélica do ciclo de oração, mas tinha coisas enterradas na vida, né? E a filha sabia disso. E a mãe nunca reparou. Então, na hora final, ali estava o diabo para vir pegar o que é seu. E ela gritava, expulsava. E o pastor Daniel chegou por ali, viu aquela cena, talvez eu nem saberia o que fazer, né? Mas eu creio que Deus inspirou ele, e ele fez, por inspiração dele, até falou alto com ela: irmã, o diabo não tem medo de gritos. O diabo não tem medo de gritos. O diabo tem medo de uma confissão de coração, a confissão certa. Qual a maneira de resistir àquele problema numa hora final? É fazer o que ela fez. Ela aquietou, fez um exame em sua vida, por certo, se foi ao Calvário, e ali tranquilizou-se. É isto. É uma confissão. É a maneira de fugir do poder do diabo. A confissão. Se uma pessoa, quando ela erra, dá direito ao diabo ter domínio sobre ela. Dá direito. E como disse o profeta, pode ungir com um balde de azeite e orar a noite toda, e reunir a igreja toda, e orar por aquela pessoa ou e jejuar, o diabo tem todo o direito de estar agarrado ali. Ele tem esta raiz onde ele pode segurar ali. Qual a maneira de tirar ele dali? Está na própria pessoa. Por isso, Tiago, capítulo 5, diz: alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore por ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, mas antes confesse, acerte. Até onde você vê, olhe dentro do seu coração. 1 João 3, creio 18, diz: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Mas e se condena? Aquela palavra áspera, aquela atitude, aquele flerte, aquela cor, aquilo que a pessoa vai dando lugar na sua vida. O diabo, você não dê direito ao diabo. Agora, a confissão sincera, de coração, ela tira o lugar do diabo de incomodar.
Por isso, não tenha você pecado, coisa escondida em sua vida. Não queira você, minha irmã, meu irmão, né? Ser o galanzão, o bonitão. Entende? Não queira aparecer, não alimente esses espíritos de vaidade, chamar atenção. Ela querer chamar atenção. Então, vamos seguir aqui, isso que eu nem estou conseguindo entrar, né? O que é resistir o diabo? É dar as costas para ele, dar as costas. E o que é dizer dar as costas? É fugir. É você não parar. Se Eva não parasse, ela não cairia. Mas 99,9% dos erros é porque a pessoa para ouvir, para olhar, para a curiosidade, né? E aquilo termina despertando outras coisas na pessoa. A Escritura nos ensina que nós devemos resistir às paixões da carne. Resistir às paixões, quer dizer, às inclinações. E não pensa que carne não é carne. Por mais santo que esta pessoa seja, ela é carne. Ele é carne. Não brinque com a carne. Paulo nos fala em Romanos 7, da luta do espírito contra a carne. A natureza que há ali. E ele chega a dizer, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, este eu faço. Quem me salvará? Mas há uma coisa, a carne é como Golias, o gigante. Mas aquele homem interior é como o pequeno Davi. E pela graça de Deus, você pode tombar, dominar essas paixões, dominar estes olhos, dominar estes pensamentos. A nossa mente é um campo de batalha aberto. É onde se trava a mais dura e a mais longa batalha. Porque aqui é onde o diabo vem. É aqui onde o diabo vem, mas é aqui que Deus também vem e apresenta suas promessas. Agora, você decide o lado que você vai se inclinar. O bem e o mal sempre está diante do homem e a pessoa que tem que fazer uma decisão. Deus colocou isso diante de Israel, as bênçãos e as maldições, e o povo estava no vale. Agora, bastava eles se inclinar para um lado ou para outro. Eles escolheriam se queria ser abençoados ou não. Esses dois lados estavam diante de Adão e Eva. E Deus não retirou aquilo ali do jardim do Éden. Aí está o caminho, não coma. Mas por que ficou aquela tentação ali? Como disse o pregador, irmão, por que ficou aquele demônio no Éden? Há uma serpente no teu jardim. Olha bem, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o direito. Por isso você tem que saber escolher a esquerda ou a direita. E não se deixar ser levado pela aparência, pela multidão, vamos dizer, pelas emoções ou pelos desejos. Não é porque alguém fez uma coisa e deu certo que você vai fazer dar certo. Não cabe aventuras. Lembre-se que em cada passo há uma consequência lhe esperando, seja boa ou seja má.
Então ore, medite, veja onde pisa. As Escrituras nos dizem, Tiago, capítulo 1, esses dias falamos disso. Ele diz que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Faça diferença de tentação e prova. Quando Deus prova é uma coisa, agora tentação é outra. É o diabo. A palavra diabo quer dizer tentador e Satanás acusador, né? Mas cada um é tentado. Olha como a coisa começa. Quando atraído, aquilo chamou a atenção, né? Você olhou, você ouviu, você desejou, a pessoa é atraído. Esse é o primeiro passo. Olha os passos, o processo da coisa. E engodado, quer dizer, alimenta. Parou e fica olhando. Primeiro olhar, vamos dizer, inevitável. Mas aquele segundo olhar, meu irmão, já é diabólico. É o diabo disparando um dardo na sua mente para ver se você para dar atenção àquilo. Então, veja, a pessoa alimenta aquilo pelos seus próprios desejos. Concupiscência quer dizer desejo excessivo. Depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, a pessoa alimentou, analisou, entende? Inflamou, despertou a paixão da carne, abriu a mente para aquela coisa, porque está aqui, irmão, a coisa está aqui, ó. Abrir a mente, abrir a janela para aquilo. Então aquilo dá luz, a pessoa decide, sim. E consumando, e o pecado sendo consumado, gera morte, morte espiritual, separados de Deus. Deus não tem nada com esta pessoa e as pessoas não têm nada com Deus. Está morto, está morta. Por isso a Bíblia diz, mesmo vivendo, estão vivendo, mas estão mortos perante Deus. Então veja que há um processo. Agora, quando é que você vai interromper esse processo? Depois que inflamou? Depois que a coisa piorou? Depois que a coisa chegou à altura que você não pode se conter mais? Se refrear mais? Você tem que frear aqui, ó, no início. Vamos dar um exemplo. Nós vivemos uma era, irmãos, de orgia sexual. Desculpa a minha expressão, mas parece que o mundo vive em um cio constante. E essa área é alimentado, propagandas, revistas, piadas, as vestes, todos os caminhos, entende? É o que mais se vê. É a arma que o diabo mais usa, é esta arma. Veja, acabar o carnaval agora. O que quer dizer carnaval? Carne a valer. É chamada a festa da carne. E quem olha estas coisas simplesmente vai alimentar a sua carne. Vai alimentar a sua carne. Veja vocês, como as pessoas se despem, se requebram, sei lá o que mais. Como que uma pessoa, um cristão, pode olhar aquilo e sair dali num espírito? É impossível.
olhar certos assuntos na internet, ou televisão, ou filmes por aí que se aluga como quer. Tem pessoas que não querem vencer. Muitos não vencem porque não querem vencer. Não luta. Pensa que o pastor tem que lutar por ele, tem que lutar por ela, o pai tem que lutar por ele, por ela. Não. Cada um tem que a sua batalha. E lembre-se, nós não estamos no piquenique, disse o profeta, estamos numa batalha. E dela sairemos derrotados ou como vencedores. Não há empate. E não pense que o diabo quer simplesmente te ferir. Se ele puder te matar, te jogar o mais profundo, joga no buraco, no inferno. Em uma guerra, o assunto não é ferir o adversário, é matar de vez. Então não é você dar continuidade a essa batalha, é você vencer essa porcaria, desculpe minha expressão, o quanto antes. Ponha jejum nisso, oração, vigilância, ou chegue a Deus. Vê se você não vence isto logo. Essa natureza mal criada. E tantas manifestações erradas. Agora, há pessoas, como eu disse, não quer vencer, quer ficar brincando. E vão levando a vida de cristão desta forma, uma vida morna, um espírito laodiceiano, tu és morna, porque Deus não pode operar além daquilo que a pessoa dê lugar em sua vida para ele operar. Uma vez eu fui batizar um jovem, eu disse, não vou lhe batizar, você tem que arrepender. Ele disse, mas eu conheço, eu quero, eu amo a Deus. Falei, sim, mas você tem que tomar posição lá de Deus. Mas eu quero, eu vou tomar. Eu amo a Deus, irmão Febrônio, mas eu amo o mundo também. Falei, você não pode amar dois ao mesmo tempo. Jesus disse que não tem jeito de amar dois senhores, servir aos dois ao mesmo tempo. Então, veja vocês. Elimine a coisa da sua vida. Elimine a coisa errada. Faça isto. Há o processo, onde você corta a coisa, é no começo. Arranque aquilo pela raiz. Se você corta uma guaxuma, um inso ali da lavoura, aquilo brota. Mas se você arrancar ele, e tem deles que você tem que arrancar e pôr no galho de um pau ali, porque se ele fica encostado no chão, só o cheiro da terra e a umidade ali faz ele brotar de novo, não é assim? Muitos de vocês foram colonos. Tem deles que tem que arrancar, bater e colocar lá. Tem tipo de coisa na vida que é a mesma, tem que fazer dessa maneira, para pegar sol e secar. Morrer de verdade. Agora, vai separando, vai pondo de lado aquelas coisas, senão vai pisando por cima, vai capina na frente, vai enterrando atrás, vai pisando por cima, vai levando a coisa com mais cuidado, senão essa graminha paulista não morre. Ô, isso danado. Mata Brasil e tantos mais, né? Abre a mente para a coisa errada. Eu tenho tanto de crédito aqui, eu vou começar. Oi, fulano, oi, fulana. Começa com um papo à toa. Mensagens. Fala o que é de edificar, ajuda as pessoas. Quem muito fala, sempre tem erro no seu falar, diz as Escrituras.
Senão daqui um pouco tem uma ali, ó, mandando mensagenzinha. Ei, mensagenzinhas. Bem, não é só por telefone, não. Por internet, sei lá, como que é? E-mail, né? Tem muitas mulheres casadas adulterando. E homens parando para conversar. Daqui um pouco a voz daquela é mais bonita que a voz da tua esposa. A voz dele é mais bonita do que a voz do teu marido. A voz do mundo é mais bela do que a voz de Cristo. Por quê? Para, dá lugar. Vai alimentando, vai alimentando. Por que não corta a coisa? E a única forma de fugir do pecado de adultério, de vencer o pecado de adultério, resistir, é dando o pé, fugindo. Fazer igual José, nem que fique a capa, mas saia. Se cada pessoa analisasse a consequência de um passo errado, moralmente falando, diante dos filhos, diante da esposa, diante da família, diante da igreja, diante de todos, irmãos, ninguém erraria. Se parasse e analisasse. Mas aqui já está tão inflamados, alimentado. Depois não quer sofrer consequência. A consequência é inevitável. É inevitável. Dá aparência do mal, depois não quer quer que todo mundo veja aquilo como uma coisa inocente, pura. Ninguém é tolo, não. A pessoa tem que saber uma coisa. Se fez a sua polenta, engula. Engula. A igreja não é lugar. O cristianismo não é, Cristo não é lugar de esconder pecado. Não, viva uma vida correta. No seu falar, a sua linguagem tem que ser uma linguagem diante de Deus. Uma linguagem que você pode repetir em qualquer lugar. Agora, refreie as suas próprias paixões, inclinações. Não há tempo, mas vocês depois analisem. 1 Samuel 11, 12. O pecado de Davi. Nos diz a Escritura, o tempo de guerra, Davi ficou ali. Antes, naquele tempo, o rei tinha que comandar seus exércitos. E ele ficou em casa, à toa. Ocioso. Você já viu que a ociosidade, a pessoa não tem o que fazer, tem tempo de sobra? Tem muito tempo para... Se tivesse uns 3, 4 barrigudinhos ali ao redor, não tinha muito tempo, não. E uma casa para limpar, mas quando não tem, não quer filho também, ainda bem, né? Mas também não quer limpar a casa, às vezes quer 1, 2, 3 empregadas, tem tempo de sobra. A ociosidade foi o pecado de Sodoma. Ociosidade e fartura. Tinha as coisas com facilidade. Esse é o pecado. Foi ociosidade, fartura e orgulho. Olha o coquetel. E Jesus diz, como foi nos dias de Sodoma, a coisa é o mesmo espírito hoje. A ociosidade. Tem tempo de sobra. Então, veja, Davi, passeando no terraço do seu palácio, olhou ali numa fonte, lá tinha uma mulher por lá. E a Bíblia diz que ela era bonita. Se fosse feia, ele vai ver que não pararia, né? Era muito linda. Olha o que ela também, o marido dela estava na guerra, ela estava sozinha. Ela também se expôs.
E Davi parou. Quando foi que Davi caiu? Quando ele parou para olhar. Olha bem, ele alimentou aquilo que ele viu. E simplesmente mandou perguntar quem ela era. Como rei, logo veio a resposta. E como rei, logo ele mandou chamar ela. Logo ele estava caindo em adultério com Betseba. E quando viu, ela estava grávida. E agora, Davi tentou tampar o seu pecado. Com o quê? Com a estratégia. Manda Urias vir. E chegou, fez que queria saber do assunto da guerra, depois vai dormir em sua casa, só assim. Vai ter relação com sua esposa. Você está cansado, você vem da guerra. Depois nasceria o filho, quer dizer, o filho é meu. Mas o homem não foi, o homem era um dos fiéis soldados. Não, meu senhor Joabe está lá no templo, e eu? Não. Davi embebedou ele, mas não foi. Daí o que houve? O que Davi estava tentando fazer? Mentir. Era um engano. Engano é mentira. Eu não sei qual deve ser o segundo pecado, mas geralmente o primeiro... Aliás, eu não sei qual deve ser o primeiro pecado, mas geralmente o segundo é mentira. Sempre a mentira acompanha o pecado. Seja qualquer pecado, a mentira sempre está... geralmente é o segundo. A pessoa quer tampar aquilo. Logo depois vemos Davi cometendo um crime, mandando matar Urias. E ele atraiu sobre a si e sua família uma maldição, e ele foi o culpado da desgraça da sua própria casa. Irmão com irmão matar irmão e tudo mais. Ele foi o culpado. Olha Sansão, olha outro exemplo. Por que isso está na Bíblia? Porque a Bíblia é exemplos para olharmos. Sansão já se enganou de uma forma. Ele nunca teve muito cuidado na sua vida, o seu modo de caminhar. Desde cedo ele teimava com os pais. E realmente eu não creio em vitória de filhos, filhas que são teimosos. Não honra seus pais, não respeita. Sansão, ele simplesmente não tinha cuidado com a sua vida, o seu caminhar. Começou a namorar uma menina estranha, lá inimiga de Israel, uma filisteia. E como diz, ninguém tem nada com isso, é eu que vou casar com ela, não era você, né? Não houve conselho. E ele confiava nos dons dele, porque tinha muita força. Um dia, a caminho da casa da namorada, um leão veio e ele grudou no leão e rasgou o leão, matou. E fazia proeza, tinha muita força. Para mim, isso é como muitos pregadores, muitos irmãos, muitas pessoas muito abençoados. E acham que com isso eles estão acima de tudo. Acima de toda tentação, acima de todas as coisas. Pode ver Sansão brincando mais tarde. Me amarra com cordas novas, me amarra com vimes, me faça isso, me faça aquilo. Foi brincando, mas toda brincadeira com a coisa errada, meu irmão, minha irmã, tem um preço. Tem um preço. Então não brinque. Não pare. Fecha a coisa aqui na mente. Sexo, por exemplo, está na mente. A pessoa tem que simplesmente tranca aqui. Para que parar? Para que ouvir?
Identifique-se, você é um cristão, se identifique logo. Eu sou um servo de Deus, sou pastor, eu sou um cristão. Do que começar com aquela conversinha mole ali com aquela pessoa que está puxando conversa, você sabe onde vai dar aquilo. Não esconda o que você é. Fala já de Cristo para ela, para ele. E homem nenhum avança se não vê, se a mulher não dá lugar. E a mulher nenhum avança se o homem também não dá lugar. Então veja vocês, a mente é um campo de batalha. É um campo de batalha. Eu já tomei o vosso tempo, mas eu quero ler as Escrituras. E se Deus permitir, a próxima oportunidade, vamos continuar. Como vencer tudo isto? Geralmente, um país ele procura armar os seus soldados com as melhores armas para ataque e para defesa também. Não só para ataque, mas para defesa. Tem que ter a armadura. Você deve se vestir com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha aí, a armadura do cristão. E vestida a couraça da justiça. Que é isso? Uma vida santa, né? Uma vida vivida, uma vida correta. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, aí a defesa, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Por isso que é bom decorar a Bíblia, olhar, pensar nas coisas que são de cima. Mantenha a sua cabeça ocupada com este capacete. O capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esta é a maneira de vencermos as tentações. Vamos ficar de pé. Querido Pai, neste momento diante de Ti, Senhor, nos encontramos e cada um sabe quão frágil é. Ele é, ela é, nós somos. Por isso, ó Deus, viemos buscar os Teus conselhos, a Tua orientação. Teus filhos vieram, Senhor, à Tua casa para orar. E Jesus nos diz que é para orarmos, para que não entremos em tentações.
E Paulo nos diz, orando e vigiando em todo tempo, com perseverança, ficando firme, vestido com a couraça da justiça, tendo a armadura do soldado celestial. Queremos que tu nos vistas, Senhor, com esta armadura, com esta defesa, Senhor, tendo o capacete da salvação, calçado os pés da preparação do Evangelho, crendo em toda palavra e obedecendo tudo aquilo que está escrito. Conduz os nossos pés por este caminho da obediência. Una os nossos corações ao amor da tua palavra. Fortaleça o teu povo, Pai. Ó Deus, que cada um seja atraído com as promessas de Deus, pelas coisas que são de cima. Como disse Paulo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Deus eterno, venha ajudar, venha abençoar, venha fortalecer. Quantos e quantas, ó Deus, no longo desta jornada da vida cristã, têm caído, Senhor, sob os golpes do adversário, porque descuidou, porque não vigiou, porque não ouviu o conselho, porque brincou, como Sansão brincou com o diabo, e depois pagou um alto preço, recebeu perdão, recebeu a salvação, mas pagou um alto preço e deixou um péssimo testemunho. Mas que possamos aprender com os erros de todos estes. Agora, Senhor, não adianta conhecer tudo isto, se o Senhor não der graça para cada filho, cada filha, vencer as tentações, e tu sabes, ó Deus, o que cada um está sofrendo, cada um está lutando contra si mesmo, contra, quem sabe, uma natureza violenta, uma natureza difícil, quem sabe com pensamentos impuros, imundos. Ó Deus, mas as Escrituras nos ensinam que tu és, Senhor, o caminho da nossa vitória. Não pequeis, diz as Escrituras, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. Vista-nos, Senhor, com este capacete, ó Deus, esta fé na tua palavra, e leva-nos, Senhor, por todo o caminho, até que cheguemos a salvos do outro lado. Tu nos chamaste, meus irmãos e irmãs, para defender esta preciosa fé. Eu rogo que o Senhor lhes dê força, lhes dê graça, Pai, porque a Bíblia nos diz que aqueles que esperam em Ti terão forças renovadas. Venha dar força ao Teu povo, aquele ou aquela que já está cansado, ó Deus, de tanto lutar, porque numa batalha as pessoas se cansam, ó Pai, mas venha renovar a cada dia, dando a Tua água fresca do Teu Espírito, alimentando, renovando o ânimo, o entusiasmo, Senhor, do Teu povo. Incentive o Teu povo nas coisas que são do Senhor. Nos anime, ó Deus, a cada dia, nas coisas espirituais, e venha nos desanimar de tudo aquilo que não venha de Ti. Conduza-nos, ó Deus, para Ti, perdoa nossas falhas, ajuda cada um a viver com mais cuidado, mais prudência, e que tenha um caminhar correto diante de Ti. Ó Deus, vestir esta armadura da justiça. Justiça é obedecer a palavra de Deus. Ó Deus, seja com cada irmão, cada irmã. Nós oramos por todo o Teu corpo sobre a terra, por toda a Tua igreja ao redor do mundo. Seja com cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.